Ângela, quero dizer para Olá, você que é uma alegria poder ter você aqui com a gente nesse perfil, né? O programa Um Olhar Sobre Mim. Digo para você que vai ser uma oportunidade e que eu espero que essa oportunidade nos ajude a nos aproximar e que a gente venha ficar mais e mais sendo pessoas próximas, mulheres próximas e de uma amizade muito bonita que nasceu, e eu acredito que nasceu a partir de quando eu te descobri, né, através daquele vídeo, daquela gravação com o meu querido amigo Tom de Minas, que já está aí, ó, nos cumprimentando. O Tom, eu sou muito suspeita de falar, porque, assim, eu sou muito fã dele. É o meu amigão do coração, meu esposo, assim, também é apaixonado com ele. Ele é um homem maravilhoso, um super-humano, assim, gigante, que não cabe no peito, de tão grande que é. E então ele me trouxe você, porque quando eu vi, né, vocês ali cantando, eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, quem é essa Ângela Maciel? Então eu vou me apresentar e depois você vai se apresentar para todo mundo que está chegando aí. Meu nome é Juliana, eu sou missionária da comunidade católica Reviver há mais de 20 anos. Tenho essa graça de servir esse carisma junto do meu esposo, Aloísio, e sou idealizadora do programa Um Olhar Sobre Mim. Então, este programa, ele contempla também trazer histórias de fé, histórias de superação, histórias que inspiram e que tragam valores, de fato, que possam agregar à nossa vida. Então, agora eu quero que você se apresente, minha querida. olá, gente, eu sou Ângela. Quero primeiramente agradecer pelo convite, né? Eu estava até falando com a minha mãe como que Deus nos usa mesmo na nossa miséria, né? No nosso pecado, somos pecadores e Deus, ele fala, ó, preciso de você para ser canal da minha graça para alguém, para levar a minha palavra, né? Por onde for. Então, mais uma vez, Jesus me desconcertando com seu amor incondicional, com seu amor infinito, né? Então, eu quero te agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de estar, através, né, da palavra, através de um olhar, através de uma música, né, levar o amor de Deus para as pessoas, né, que passam pela gente, que se aproximam da gente, que vem buscar em nós, né, uma palavra, um consolo. Eu sou Isso. a Ângela, mãe da Antonella, filha da Vitória e do Chico, né? E estou muito feliz de poder participar. Então, Ângela, para começo de história, como eu disse, né, aqui no início, quando eu me deparei com um vídeo gravado, onde eu vi a sua interpretação com o Tom de Minas, eu, assim, ganhei como um presente para mim, porque é uma música, embora não seja de autoria do Tom, porque eu também sou apaixonada pelas músicas dele, mas era poesia que tocava meu coração. Eu comecei a escutar e levei para o meu esposo, nós ainda ficamos repetindo o finalzinho, aonde você dá aquela risadinha gostosa. Eu falei, gente, como a gente precisa de coisa boa para ouvir, como a gente precisa de poesia, porque a gente está vivendo um tempo tão difícil. E eu pensei assim, a Ângela, ela não tocou o meu coração e o de tantas pessoas à toa. Você colocou muita verdade, muita intensidade na sua interpretação. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua de gravar com o Tom. E você nos tocou de fato, eu usei essa última frase, né? A vida é mesmo assim, com o tempo tudo se acerta. Fala pra gente um pouquinho dessa experiência. Então, Ju, eu de vez em quando eu posto alguns vídeos, né? Não são muitos, mas alguns vídeos no meu Instagram. E sempre quando eu posto, às vezes e engraçado que isso ocorre, eu acho que é igual o compositor quando vai compor uma canção, né?
Às vezes, quando ele tá meio bad, meio mal, ele vai lá e escreve uma música e tudo. E a gente, quando a gente está passando por uma dificuldade, um probleminha ou um problemão, que eu falo de problema, para Deus não importa se é pequeno, se é grande. É aquilo que te incomoda, é aquilo que te inquieta, é aquilo que tira a sua paz, né? Então, geralmente eu rezo, aí eu vou me conectar com Deus, e geralmente depois que eu já estou assim, em paz, que eu já estou assim, me sentindo acalentada por Jesus, eu gosto de escrever algo, ou eu gosto de estar falando algo, partilhando, né, dessa minha experiência de estar vivendo, vivenciando que tudo passa, né? Então, eu sempre, às vezes, né, gravo alguma coisa, algum áudio no Instagram, no Facebook, e as pessoas sempre, quando eu gravo, quando eu posto ali, elas sempre me dão um retorno muito positivo. Ângela, você devia falar mais, né? Nossa, é tão bom de escutar. Nossa, aprendi tanto, porque eu acho que elas vão se identificando, né? E vão buscando ali uma esperança de que tudo se acerta, de que tudo vai dar certo, de que a vida é feita de altos e baixos, né? E a gente precisa saber levantar e sacudir a poeira, né? Sobretudo porque temos um Deus, temos um Jesus que nos acalenta, que nos consola e que está ali junto com a gente, né? É, nos levantando, como se diz, para superar as dificuldades. Contrários, avessos, né? A nossa vida sempre vai ter, né? A gente nunca está 100%, como diz, feliz, né? Mas também não está 100% triste. A gente é um equilíbrio, a gente tem que buscar um equilíbrio de altos e baixos, né? E aí nós vamos caminhando. Então, essa música, ela surgiu, eu estava no Instagram mesmo, e aí eu olhei um story, estava olhando um story, eu não lembro de quem agora, e aí no stories passa um pedacinho, né, da música, passa um pedacinho, peguei, escutei, só que o stories não passa a música toda. Aí eu voltei, escutei, aí sempre tem embaixo, né, geralmente sempre tem o nome da cantora, da compositora, e eu cliquei e fui no YouTube escutar a música toda. Quando eu escutei a música toda, eu falei, gente, que música, né? Que letra, que inspiração, né? E na mesma hora eu lembrei do Tom. Falei, gente, essa música, vou chamar o Tom pra gente cantar essa música, porque eu acho que esse ano de 2020, né, foi um ano muito atípico, né, pelo Covid. A gente está vivenciando aí algo que a gente nunca imaginou, né, vivenciar, experimentar. Sobretudo, eu falo que tudo tem seu lado positivo, né? E a gente sabe muito bem o lado positivo dessa pandemia, que trouxe muitos malefícios, sim, mas também trouxe muitos benefícios, sobretudo benefícios emocionais, né? Benefícios onde se estreitaram laços, onde se deu valor à família, onde se deu valor àquele espaço que você dedica para um pai, para um filho, para um tio, né? Para um amigo. Então, a gente soube experimentar a capacidade de amar, a capacidade de perdoar, né? Eu acho que, sobretudo. Eu falo muito, sabe, Ju, indiferente da nossa religião ou de qualquer religião, eu falo que a religião que vai transformar o mundo é a religião do amor. Porque eu sou aquela que acredito que quando a gente se encontrar com Jesus, ele não vai querer saber quantas vezes eu fui à missa, quantas vezes eu rezei o terço, mas, sobretudo, ele vai querer saber quantas vezes eu amei, quantas vezes eu perdoei. Quantas vezes eu fui capaz de olhar para o outro com um olhar demorado, com um olhar devagar. Então, eu me proponho a isso todos os dias. É um desafio que eu tenho em mente de estar cumprindo todos os dias. De eu poder olhar o outro com um olhar mais demorado. Entender que, às vezes, ele faz coisa errada, mas que ele tem muitas coisas boas e faz muitas coisas certas. Então, eu costumo dizer que a gente, às vezes, precisa ter um olhar mais demorado para o outro para que a gente possa distrair aquilo que não é bom, né? E sobressair o que é bom. Então, essa música, eu acho que ela resumiu tudo isso que eu penso e que é meu desafio de todos os dias. E eu acho que, indiferente aos contrários, aos avessos que esse 2020, entrando 2021, está nos trazendo, a gente precisa espalhar o amor, levar o amor, ser paz, né? Se a gente tiver a oportunidade de reinaugurar um coração, ao invés de finalizar, por que a gente vai finalizar? Né? Se eu tiver a oportunidade de ser Jesus de novo na vida daquele que se passar por mim, porque nós somos filhos de Deus, então nós somos amor, isso é genético nosso, né? Genética divina, né? Então, nós somos um território santo, né? Porque Jesus habita em nós. Então, se eu puder levar isso para o outro, para o próximo, né? Às vezes a pessoa pode estar a fim de brigar num contexto, a fim de discórdia, mas se você leva o amor, se você leva a paz, você desarma.
né? Você desarma. Então, quando eu escutei essa música, ela resumiu tudo aquilo que eu acredito, sabe? Tudo aquilo que eu busco. E aí eu liguei para o Tom imediatamente, eu não lembro se eu liguei, se eu mandei uma mensagem, falei, Tom, escuta essa música. E olha se dá para a gente gravar essa música. Porque eu quero deixar uma mensagem no final do ano, de final de ano, de esperança, de motivação, de superação, para aqueles que me seguem, né, que me rodeiam, de que no final tudo se acerta, né, de esperança. E aí ele escutou a música e falou, Ângela do céu, eu queria ter composto essa música, né? Ele compôs. Que isso, que música maravilhosa e tudo. Aí ele falou comigo assim, você aceita um desafio? Eu falei, uai, então, aceito, né? Aí ele pegou e falou assim, nós vamos ter que ensaiar, mas tem que ser tudo muito rápido e tudo. Eu falei, não, pensei em você vir aqui pra casa, a gente ensaia e tudo, e a gente faz um videozinho, você no violão e tal. Né? E eu até conto no vídeo, assim, que muita, como que eu digo assim, muita falta, ingenuidade a minha, né? A pensar que um compositor, um cantor igual o Tom, né? Ia fazer algo tão, tão caseiro, né? E aí, quando eu vi, o Tom já tinha marcado estúdio, o Tom veio aqui em casa no outro dia, nós ficamos até meia-noite cantando essa música, acho que umas 40 vezes, né? Para que a gente ajustasse ali. E cada vez que a gente cantava, a gente não queria parar de cantar, não. Né? Eu acho que foi algo tão verdadeiro, como você disse, Ângela, você levou tanta verdade, porque eu acho assim, quando eu posto meus vídeos, quando eu cantei essa música, porque eu vivenciei isso. E eu acho que quando você fala de algo que você não acha, mas que você vivenciou, você consegue tocar os corações das pessoas. Por quê? Porque muita gente vivencia igual, né? Muita gente passa né? Seja em qualquer situação, em qualquer relação, né? Muita gente passa, né? Se não todo mundo passa por dificuldades, por contrários, né? E eu acho que quando você pega esses contrários para aprender e para crescer, você transforma aquilo num grande testemunho, você transforma aquilo numa grande esperança para aquele que precisa também superar. E aí fomos, eu e Tom, fomos para o estúdio, ficamos lá boa parte da tarde, né? Tom, e gravamos, eu achei que ficou bom, claro, é como eu disse, né? Eu não sou cantora profissional, mas eu acho que ali eu me entreguei tanto, né? Com tanto amor, com tanto carinho, com tanta vontade de passar essa esperança para aqueles que me conhecem, né, que me amam, que me rodeiam, que eu acho que ficou, acho não, né? Ficou muito bom. Tive um retorno assim muito significativo, né? Todo mundo querendo que a gente grave era mais músicas, não, você tem que gravar mais, né? E graças a Deus, eu acho que o meu objetivo, e consequentemente o objetivo do Tom foi atingido, que foi transformar corações, que foi reinaugurar corações, né? Que foi dizer, olha, calma, no final tudo se acerta, porque aqui se tem superação, aqui se tem fé em Jesus, né? E o amor dele cura, o amor dele transforma, o amor dele, como se diz, nos faz querer amar também. É verdade. Eu creio que, igual, por exemplo, você teve uma intenção reta em atingir, em alcançar aqueles que te amam, que você queria deixar uma mensagem, e isso se transbordou, né? Um fato, até mesmo, para você ver, eu nunca tinha ouvido falar da Ângela, e aí, de repente, a Ângela aparece na minha vida. Então, isso a gente não tem controle do tanto que Deus usa, né, igual você mesmo diz, a nossa pequenez para atingir, né, tantas pessoas que precisam de uma palavra, de um respirar fundo aí diante de tanta dificuldade. E Ângela, Ângela, uma coisa que, como né, você entrou em contato comigo logo que lançou o vídeo, porque eu cheguei até a citar, né, esse vídeo em uma das minhas lives, e eu comecei a seguir você também, te adicionei também no Facebook, e me chamou uma atenção muito grande um vídeo do seu casamento que você postou lá. Digo para você o porquê que me tocou muito. Quando eu comecei a ler o que você tinha escrito lá, eu fiquei pensando assim, a Ângela colocou aqui pontos da vida dela, meu Deus, que são muito importantes.
e ao mesmo tempo que revelava também como que eu posso dizer? Uma superação também. Você passou naquele texto também uma superação, uma maneira como você vê as coisas, uma maneira como você enfrenta, né, diante das situações. Então, nesse texto eu descobri que você foi adotada. E eu queria que você falasse um pouquinho desse primeiro ponto que eu vi, né, nesse texto seu, que eu tomei nota da sua história. Por quê? Por exemplo, eu sou casada há 15 anos, vou fazer 15 anos, acho que eu vou fazer 15 anos, não posso estar errando a data, né? Mas eu não tive a oportunidade ainda de ter filhos com meu esposo. A gente fez exames e tudo, né, certinho, mas a gente nunca preveniu, né, nunca espaçou, e no entanto, que nós não conseguimos realizar ainda o sonho da maternidade. E quando eu ouvi aquilo, eu pensei assim, gente, essa mulher, ela foi adotada, imagina se não tivesse, né, um casal que tivesse adotado essa mulher, o que seria dela? Como que seria? Será que ela estaria hoje aqui passando tudo que ela está passando para nós? Porque hoje a gente tem que ser realista. Existe sim um certo preconceito, Ângela, sobre a questão da adoção. Medo de adotar e talvez não dar certo. E não é bem assim. Eu acho que a gente tem que começar a refletir um pouco nisso, que nós podemos ser a diferença na vida de uma criança que não pôde ter um lar, que não teve condições de ser criada pelos pais, né, biológicos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Sim. Então, Ju, essa questão da adoção, ela é muito natural para mim, né? Sobretudo porque meus pais me adotaram, eu estava recém-nascida, se não me engano, acho que eu tinha 4 dias de vida, né, mãe? Mamãe tá aqui na sala me assistindo também, como é que fala? Pessoalmente. E, então é uma coisa muito natural. É tão natural que às vezes a gente até esquece, né? Às vezes eu até esqueço que eu sou adotada. Então, minha mãe teve uma história muito bonita, né? Minha mãe se casou com meu pai, eles também demoraram 8 anos para ter filho, fez exame, fez tudo, não tinha problema, mas não conseguia engravidar. E a minha mãe era muito doida para ter filho, né? Meu pai falava que ela era igual o menino cos de bala, era minha mãe para ter filho. Então, ela falou, nós temos que adotar, nós temos que adotar, nós temos que adotar. E aí, ela adotou, né, a minha irmã mais velha, a Angélica, e passaram-se 2 anos. Ela falou, Chico, nós temos que adotar mais uma menina, porque não pode ter um filho só, tem que ter uma irmãzinha, e tudo e tal, enfim. Aí, adotou a Alina, que é uma prima minha, hoje, né, é uma prima minha, ela adotou a Alina. E a Alina, com 40 dias, a mãe biológica tomou da minha mãe na justiça a Alina. E aí, a tia da minha mãe pegou essa menina, que é a Alina, para poder criar, né? Ela tomou da minha mãe a mãe biológica, mas entregou para a tia da minha mãe. E aí foi um caos, né? Pensa, a tia da minha mãe, né, como diz, fez a mãe biológica tomar da minha mãe para poder criar a menina, sendo que foi por intermédio dessa tia que minha mãe conseguiu essa Aline. Minha mãe já tinha curado o umbigo, já tinha aqueles primeiros afetos, né? Então, pensa, você com 40 dias ter que entregar um filho na justiça. Então, foi algo muito dolorido, né, para os meus pais, sobretudo para minha mãe, que sempre foi apaixonada para ter o filho, né? O seu filho. E aí, a dona Geralda, que era, acho que coordenadora da casa de adoção, do orfanato que a minha mãe adotou a Alina, sabendo da história da minha mãe, ligou para minha mãe. Falou, Vitória, eu tô com uma menina aqui recém-nascida eu tenho uma fila para respeitar, né? Tem uma fila aqui enorme que eu tenho que respeitar, mas como eu sei da sua situação, eu vou te dar preferência. Então você vem aqui, se você sentir amor por ela, eu vou te passar na frente, ela é sua. E aí minha mãe ligou pro meu pai trabalhando, minha mãe ligou pro meu pai, Chico, vamos correr lá na Dona Geral, que eu vou ligar meu pai, oh meu Deus do céu, é muito. Vou te falar, vai lá, vai nós de novo, né? E aí chegando lá, minha mãe, na hora que ela me viu, ela já falou, não, é minha, né? É minha e tudo. E aí me adotou, né? E aí me adotou.
E ela falava o seguinte: olha, Ângela, se você me perguntar, Ju, que dia que sua mãe te contou para você, para sua irmã, que vocês são adotados, eu não sei te responder. Porque diz ela que ia dar a gente mamadeira, ela dava mamadeira e ia conversando com a gente, falando: olha, você não é minha filha de sangue, mas você é minha filha de coração, porque eu te escolhi, né? Eu escolhi ter você, eu escolhi cuidar de você, eu escolhi amar você. E aí a gente cresceu assim, com essa naturalidade, e para nós é perfeitamente, absolutamente normal. Não temos distinção nem com os meus pais, não tivemos, nem com os familiares, né, tios, primos, somos tratadas da mesma forma, né? Então, assim, graças a Deus é algo muito natural. E graças a Deus foi uma adoção que deu certo, né? Tanto a minha irmã mais velha, Angélica, quanto eu, foi uma adoção que deu certo. E depois de 2 anos, minha mãe engravidou. Eu acho que Jesus foi tão misericordioso com a minha mãe que 12 anos depois, sem minha mãe tentar, sem minha mãe esperar, minha mãe engravidou da Andréia. Quando ela ligou pro meu pai falando: vem, tô grávida. Meu pai falou assim: quem tá falando? A minha mãe: uai, você tem outra mulher? Né? Porque assim, era algo tão assim, impossível, que eles nem já estava realizada com a Angélica, comigo, e Deus, com a sua tamanha misericórdia, falou: agora eu vou te dar a sua, né, de sangue, para poder fechar a família, né? E aí veio a Andréia, né? Muito amada também. E eu acho que, como você disse, as pessoas têm receio, sim, né, de adoção, principalmente quando não é mais bebezinho, né, recém-nascido. Mas eu falo que os meus pais são, assim, vitoriosos, né? Eu acho que tudo é criação, eu acho que tudo é seio familiar, é valores, é crença com o que você cria, né? É Isso. claro que algo genético a gente traz, né? A gente traz algo genético. A minha mãe biológica, a gente brinca muito com minha mãe biológica, a história que eu sei que ela era modelo e tudo. E assim, minha mãe fala assim: Ângela, como que puxa, né? Eu gosto de fotografar, eu já desfilei para muitas vezes, já desfilei com uma prima minha para o nascimento. E eu nunca fiz um curso de fotografia, eu nunca fiz um curso de passarela e sempre me desempenhei muito bem. E minha mãe fala: como que puxa? Alguma coisa puxa, né? Você traz a genética. Mas a sua personalidade, ela é formada até os 7 anos. E isso quem conduz são os seus pais, né? Que te educaram, que te traz as crenças, traz os valores. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Eu acho que não é vergonha, não é problema nenhum eu falar da questão de adoção, porque isso para mim é muito natural, né? Eu tenho uma prima agora que acho que tem uns 6 meses, né? Ela adotou uma criança, acho que com 5 meses, né? E foi um motivo de muita alegria para todos nós, porque ela também não conseguia ter filho, tentou, e ela estava há muitos anos, a Daniela, na fila para adoção. E aí ela conseguiu, e aquilo, né? Quando você ama alguém e aquela pessoa realiza um sonho, o sonho é seu também, né? Com Então, certeza. foi uma grande alegria para toda a família, né? A adoção dessa criança. Acho que é Mateus, né, mãe, que ele chama? Mateus. E eu tenho certeza que ele vai ser. Eu falei com ela no dia, falei: Dani, você acha que você vai ensinar, mas você vai aprender muito mais que ensinar, né? Porque Deus está te dando essa oportunidade de ser mãe, de ser acalento de alguém, de cuidar, né? De amar essa missão tão bonita, né? Que eu falo que a missão de ser mãe, como a de Nossa Senhora, né? É Isso. uma missão muito bonita, né? De estar ali ensinando mesmo os primeiros valores para um ser humano, né? E aí foi isso. A gente se tornou um ser humano do bem. Eu acho que pela estrutura familiar, pelos valores dos meus pais, né? Pela fé da minha mãe, né? Com certeza. Foi uma família que deu certo e, graças a Deus, a gente vai perpetuar isso aí, né? Esses valores, essas Isso. crenças, por onde formos. Com certeza. E que fique aqui como um incentivo a isso, a gente se abrir a isso, a Juliana se abrir, né? Casais que hoje ainda não conseguiram realizar os sonhos, adotar é um ato de amor que eu penso deve agradar muito, deve não, agrada muito o coração de Deus, né? É um ato de amor, de generosidade, ainda mais quando se está disposto, disposta a amar como a sua família está e estava, né, na época quando te acolhi. Ô, Ângela, vamos avançar aqui.
Nesse mesmo vídeo, outra surpresa para mim foi eu vi em você uma mulher muito forte e muito certa. É, você faz uma leitura muito bacana de você. Você, talvez, ó, você vai falar comigo assim, ah, né, não é isso não, mas você enfrenta as coisas de um modo muito leve. Claro que há sofrimento. Claro que nós sofremos mesmo com as nossas perdas, com as nossas dificuldades, mas a maneira como nós escolhemos viver, enfrentar, faz toda a diferença. E você, lá naquele vídeo, né, onde você quer demonstrar um amor, uma homenagem, uma lembrança ao seu pai, você então cita ali, usa um vídeo de um casamento, o seu casamento. Como que se deu isso? E no mesmo texto você relata, né, que na verdade hoje você já não está mais casada com, eu esqueci o nome, Bruno. Bruno, né? Então eu Isso. queria que você me falasse um pouquinho aí. Que coragem é essa? Porque eu não vejo assim muita gente quando acontece, né, o rompimento aí de um relacionamento, que é outra coisa também que eu gostaria de ressaltar antes de você falar aqui, ó. Como eu disse, eu faço parte de uma comunidade e eu já atendi muitas mulheres que casaram e por algum motivo, por N motivos, não deu certo ou chegaram à conclusão que era hora, né, de cada um ir do seu lado e que enfrentaram muito preconceito dentro da própria igreja, aonde não foram acolhidas, aonde foram julgadas, e isso dói muito o coração de uma mulher e machuca. Então, a maneira como você tratou isso naquele texto, eu gostaria que você trouxesse para a gente aqui também. Ok. O que é que ocorre? Eu postei aquele, né? Eu até expliquei, eu postei o vídeo do casamento, porque ali eu sentia meu pai, a presença do meu pai viva, sabe? Aquela coisa de ele estar ali comigo, dele, né? Eu muito cedo, eu sempre andei, agarrei muito com meu pai, eu brinquei, ainda brinquei ele, né? Era filho homem, né? Que meu pai não tinha, por estar com ele, junto com ele na empresa, né? Era a filha que dirigia caminhão, era a filha que, né? Como diz, estava com Você ele. dirigia caminhão? Eu Meu manobro Deus. caminhão, carreta lá na empresa, né? Não é dirigir na estrada, não, só manobrar mesmo. Mas, e aí o que que acontece? Eu quis aquele vídeo, eu sabia que ia ter, as pessoas iam ver aquilo e falar assim, gente, como assim, né? A Ângela separada, com um vídeo de casamento dela, onde aparece até o Bruno, né? Na Uhum. entrada e tudo. E eu ainda assim falei, não, ainda assim eu vou postar. Por quê? Ô, Ju, eu acho assim, claro que a gente não se casa para separar, né? Eu me casei por amor, né? Tivemos a Antonella que foi fruto do nosso amor, né? E teve, né, um problema, teve, como o gosto falou, existem, separa por N problemas, nós tivemos, né? Uhum. É, algo que nos fez não seguir mais juntos, né? Juntos como marido e mulher, né? Eu Isso. falo que hoje eu respeito, eu o amo, mas é um amor ágape, né? É um amor de Deus mesmo que eu tenho por ele. É uma pessoa maravilhosa, né? Errou, igual eu falo com muita gente, errou, ele errou comigo, sim, mas isso não o torna um mau caráter por esse erro, né? É aquilo que eu Isso. sempre falo, a gente faz 99, o 99 certo, um errado que você faz, você não pode ser condenado por um erro, né? Mas você tem que ser visto por 99 acertos, né? Então, nós tentamos, né? Nós reconciliamos, né? Perdoar 7 vezes, não, mas 70 vezes 7, né? E aí, antes de tudo, eu fiz uma aliança com Deus, antes de eu fazer uma aliança com tudo. Então, como eu tenho muita fé no meu Deus, eu falei, eu vou tentar até a última, como diz, a última gota, né? Enquanto os dois estiverem querendo, levantando a bandeira, eu estou aqui tentando e tentarei 70 vezes 7, se preciso, né? O que ocorre é que não tivemos essa reciprocidade, né?
Quando um não quer, dois não brigam. Então, partia muitas vezes só de mim tentar e querer. Então, a gente decidiu separar. E aí, muita gente fala assim, né? Mas seu casamento, você postou um vídeo, seu casamento não deu certo. Aí eu digo, deu certo 5 anos. Né? Nós tivemos uma convivência de 8 anos e o meu casamento deu certo 5 anos. Né? Foi o suficiente, foram 5 anos felizes, 5 anos felizes, foram 5 anos de cumplicidade, de respeito, de amor, mas que a partir dali a gente ia seguir como os pais da Antonella, né? Que é a nossa bênção, que é o nosso presente de Deus, que é a filha que eu pedi a Deus, que eu sempre falo assim, meu Deus, eu quero uma menina, eu quero uma menina. E antes mesmo de eu engravidar, eu falava, é a minha Antonella, né? A minha Antonella. Já tínhamos um filho. Não sofri, não é que eu passei por isso tudo na paz, não. Claro que eu sofri muito, né? Eu vivi o luto, sobretudo porque eu tinha só 6 meses que eu tinha perdido meu pai, né? Que é o meu herói, que é o meu tudo, né? Meu pai, para mim, era o símbolo do homem perfeito, né? Humanamente imperfeito, mas o homem perfeito, né? Então, eu perdi 6 meses depois, a gente decidiu separar. Por quê? Eu tô nova, ele estava novo, né? Eu acho que a gente está aqui para ser feliz. E Deus quer isso da gente. Deus quer que sejamos felizes. Então, eu não estava mais feliz naquele casamento e também não estava fazendo ele feliz. Então, a gente decidiu seguir, né? Como eu disse antes, como os pais da Antonella. E isso, com muito respeito, com muito carinho. Teve momentos punk, claro que teve, né? Eu sou humana, ele é humano. Mas, sobretudo, teve os momentos do perdão, teve os momentos da reconciliação e teve os momentos de falar assim, olha, valeu a pena demais. Porque um dia eu cheguei numa prima minha, Janaína, e ela falou comigo assim, Ângela, tá tudo certo. Se você não tivesse se casado com o Bruno, seu pai não teria te levado no altar, não teria te visto de noiva, ele não teria conhecido sua filha, que por mais que ele conheceu por 6 meses só, mas ele conheceu uma filha sua, né? Então, assim, para tudo existe um propósito, para tudo existe um tempo, para tudo existe um porquê. Tudo é aprendizado, tudo é evolução, né? E, e aí, quando ela disse isso para mim, eu parava e pensava assim, gente, ela tem razão, ela tem toda razão, tá tudo certo. Porque, como eu disse na postagem no Facebook, no Instagram, o meu pai me entregar no altar era muito mais do que um simples pai entregar uma filha no altar. Eu acho que era a sensação da missão cumprida, sabe? Eu adotei, eu eduquei, eu estudei e eu tô aqui hoje entregando ela dignamente no altar, né? Então aquilo para ele era uma satisfação, porque eu venho de uma família muito conservadora, né? Muito tradicional, então era uma satisfação muito grande, né? Então, assim como ele fez com a minha irmã mais velha, né? Então, assim, eu acho que por isso que eu quis postar esse vídeo, né? E a questão minha e do Bruno, a gente é super tranquilo, né? Eu acho que a questão de a igreja, sobretudo, as pessoas, elas têm a mania muito de nos rotular, né? Mas eu acho que mais do que o outro tem a dizer a seu respeito, é o que você sabe a seu respeito, sobretudo o que Deus sabe a seu respeito. Então, assim, eu tenho certeza que Deus, em momento nenhum, ele me condena. Porque ele sabe que eu casei por amor, que eu fui uma esposa que eu tenho certeza que eu agradei ao coração de Jesus. Eu segui firme, forte, sabe? Mas eu também quero ser feliz. Então, a partir do momento que não tinha mais como ser feliz com o Bruno, eu precisava me ressignificar, me reconsiderar uma postura, um pensamento para que eu fosse feliz novamente, né? Então, eu falo que, infelizmente, eu sinto muito isso, sabe? Na última ceia, né? Quando Jesus foi instituir a ceia ali, né? A comunhão, que ele disse, né? Tomai e comei todos, né? Isso foi a fala de Jesus. Ele não disse, tomai e comei todos. Você que é separado não pode, você que é cobrador de imposto não pode, não. Tomai e comei todos. Ele não excluiu ninguém, né? Então, todos, Ju, é todos. E isso foi Jesus que disse. Então, para mim, isso é muito verdade, sabe? Então, eu acho que a igreja, ela está no processo de evolução, né? Esse Papa Francisco, ele para mim, nossa, eu sou apaixonada com ele, porque eu acho ele um Papa que representa realmente o que Jesus significa para mim, que é um Papa humano, que é um Papa que não faz discriminação,
é um Papa que não rotula as pessoas, mas ele ama. Porque Jesus, ele amava. Ele amava a prostituta, ele amava os arqueus, que era o ladrão, ele amava os menos favorecidos, os menos privilegiados, Isso, né? E esse amor é que transformava as pessoas. Então, é eu verdade. acho que a igreja, ela tem que voltar para isso. Eu não tenho que apontar o dedo. Eu tenho que chamar, eu tenho que acolher, para que a pessoa com a convivência, ela queira ser transformada pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele transforma. Basta a pessoa querer, né? Então, é por isso que eu disse que quis trazer Ô, aquilo que deu certo, porque foi um aprendizado e que a gente precisa reconhecer que há o momento do luto, mas há o momento que você também tem que sair do luto, né? Há um isso, ô momento que você Ângelo, tem que levantar a poeira, dar a volta por cima, né? isso. E ir Recomeçar, atrás do seu sonho isso. e como diz, correr atrás de ser feliz novamente, né? Eu não pude me dar o luxo de cair numa depressão, porque eu tinha uma filha com 1 ano que dependia 100% de mim, né? Então, eu fui buscar coisas para preencher aquele espaço que eu tinha vazio, quando o Bruno pegava ela a cada 15 dias, né? Então, fui buscando, primeiramente, a Deus, né? E, posteriormente, cursos e coisas que eu fui preenchendo o espaço vazio, me ocupando para que eu saísse dessa. Que fique aqui essa mensagem, né? A igreja, ela sempre acolheu a todos, né? Não tem essa coisa de que não pode, que é só alguns, né? E tal. Agora, o problema é a maneira, a falta de informação, a falta de misericórdia, muitas vezes, em que aponta o dedo, em que julga. Então, que fique aqui para nós essa reflexão. Quando a gente souber de um caso que está próximo ou longe de nós, ninguém casa, você disse aí, para separar, teve um porquê, teve uma razão. Então, antes de falar algo, de tecer um comentário, enfim, que a gente pense um pouquinho se a gente de fato conhece a história, se estava ali dentro da sua casa para saber o que aconteceu. Então, vamos parar com isso, vamos respeitar mais a história do outro, né? Isso é algo que é muito triste, você vê que machuca muito a alma da mulher quando ela é desrespeitada pelo fato de ter acontecido um término do casamento. E desse relacionamento, né, Antonella. Meu Deus, que nome lindo! Essa menininha lindíssima. Quem é ela aí? Fala um pouquinho dela aí rapidinho, que eu vou já Então, entrar Ju, na nossa pergunta aqui. tá, essa Antonella, minha filha, é o que eu disse, né? O presente de Deus, é a bênção, é minha vida, eu brinco assim, é minha vida todinha, né? Ela é uma menina muito abençoada, né? Ela é uma menina que eu lembro que logo no princípio da minha separação, era impressionante o carinho dela comigo, sabe? O cuidado dela comigo, ainda tão pequena, né? E um dia até tá lá no meu, acho que tá no meu Instagram, eu postei uma foto dela quando eu acordei e vi ela com a mãozinha assim em mim, e aquilo eu escrevi um texto, né, enorme na hora, logo de manhã que eu acordei no sábado, porque eu falo que Deus me deu a missão de cuidar da Antonella, né, porque é filha dele, eu tô só cuidando, né, mas sobretudo ela que cuida de mim. E ela tem cuidado de mim, né, nesse período que eu passei por esse luto, como ela cuidou de mim, né, como ela foi, como se diz, um anjo de Deus na minha vida, né. Então, a Antonella, ela é tudo para mim, né, ela é uma filha maravilhosa, abençoada, esse nome a gente escolheu, ainda éramos noivos, eu mesmo, Bruno, nós fomos à missa lá no Belvedere do Padre Alexandre, e ele pediu para abrir, lá não usa aqueles folhetos, né, de missa, lá ele pede para levar a Bíblia. E aí ele pediu para abrir numa passagem, e aí uma menina de apenas 8 anos, rapidinho abriu, já estava. E aí ele pegou e falou assim, gente, por favor, você, contou para mim, falou assim, levanta, por favor. Aí a menina levantou, e falou assim, gente, olha que maravilha, eu pedi para abrir a passagem, ela achou a passagem muito antes de muitos adultos aqui, como que você chama? Aí ela falou, Antonella. Na hora que ela falou Antonella, eu olhei pro Bruno, o Bruno olhou para mim e falei, nossa, que nome maravilhoso. Ele falou, nossa, lindo mesmo. Aí nós brincamos, não, então se a gente casar e se tiver uma filha, ela vai se chamar Antonella.
E aí, Não quando eu lembro. engravidei, eu não tinha dúvida que era menina. Porque eu falei, Jesus vai me dar a minha Antonella, né? Então, eu era muito certa que era a Antonella. E aí veio a Antonella, né? Como Maravilha. de presente de Deus na minha vida. E na vida do Bruno também, que é um paizão Isso. super presente. Ela tá até com ele esse final de semana, essa semana vai passar com ele. É um paizão, é Uhum. super presente. E é o amor da vida dele também, Antonella. Ah, louvado seja Deus. Amém. Agora, Ângela, mais uma perguntinha. Quem é, quem foi e quem é Xixico? Ô, Jesus, Xixico. Como eu disse, né? Eu disse aí a gente conversando aqui, batendo papo, eu falei, Xixico para mim é o meu herói, né? Acho que toda criança tem o seu super-herói, né? Xixico é o meu pai, é o meu herói, né? Foi a pessoa, eu acho que é o, como dizer, o homem, né? Que eu mais amei, mais vou amar, né? Depois de Jesus, claro, né? Eu tô falando humanamente, né? Foi um homem de um coração maravilhoso, foi um filho honroso, foi um marido excepcional, né? Minha mãe nunca, ela fala, nunca teve nada para falar assim, nossa, seu pai falhou isso comigo. Não, né? Foi um pai assim amoroso, um pai rígido, né? Mas um pai que a família era acima de qualquer coisa, né? E é nele que eu me espelho mesmo, juntamente com a minha mãe, né? Como eu disse, dos valores, das crenças, para seguir, né? Formar um ser humano do bem, a Antonella, assim como os meus pais me formaram, né? Então, o Xixico era um homem, tem 4 anos, vai fazer 4 anos agora, dia 27 de abril, que ele faleceu de Chagas, né? Ele ficou 2 anos doente. E graças a Deus eu sou uma filha assim como minhas irmãs também, minha mãe também, que a gente é consciência tranquila, sabe? Que o que a gente pôde fazer pelo meu pai eu fiz, sabe? Ajudar, levar ao médico, cuidar, né? O que eu sou uma filha que eu não tenho nada para fazer. Nossa, eu podia ter feito isso com meu pai, não fiz. Porque tudo que eu pude fazer, eu fiz. Eu amei o máximo que eu pude amar, né? Eu abracei o máximo que eu pude abraçar. E eu fiz tudo que eu podia ter feito, né? E aí vai fazer 4 anos, e até hoje, né? A gente tem a empresa lá, que o nome fantasia é Xixico Manutenções, né? Em Tanques, porque ele é conhecido como Xixico, né? No setor dos tanqueiros aí, lá na Petrobras, na Shell, né? Ele é muito conhecido, o nome dele é muito forte, né? Por ter sido, ele foi caminhoneiro uma vida inteira, depois foi diretor da Copetrans, que é uma associação de cooperados, né? De tanques, por 12 anos, né? Ele gostava de falar que não era por votação, era por aclamação, né? Então, ele era uma pessoa inteligentíssima, né? Ele era um homem muito sábio, sabe? Onde eu que estava ali agarrada com ele, trabalhando com ele, o telefone tocava, ele falava assim, ó, é mais uma informação, quer ver? Aí era gente, xixi, sim. Você fala assim, nossa, se eu fosse ganhar por informação, eu tava milionário, né? Então, assim, é um homem que deixou muito exemplo bom. Os funcionários, né? Uma vez eu lembro que ele ficou muito emocionado, que ele ficou um mês internado no Felício Puxo, e quando ele teve alta que eu fui buscar, quando a gente chegou na empresa, tinha balões, cartazes, né? Bem-vindo, Chico, você é muito importante para nós aqui. Ele se emocionou, chorou, porque ele falava assim, você já pensou numa empresa, né? De 20 funcionários, mais um pouquinho, que você chega e você é recebido assim pelos seus funcionários, né? Então, foi algo muito emocionante, porque ele é isso, né? Ele não era um patrão, ele era um patrão, né? Isso. E isso é algo muito honroso para nós filhas e a gente tem muito orgulho, né? Do pai que temos, porque a gente vai levar isso para sempre. Para sempre. Eu perdi o meu pai também, e você falou uma coisa muito importante. Uma das formas da gente superar é justamente o amor que a gente dá em vida, né? O cuidado, a dedicação. É lógico que é uma dor que a gente não tem como expressar em palavras. Só Deus sabe o que você e sua família sentiram com a perda deste grande homem, né? Perder um pai não é fácil, perder um esposo não é fácil. Mas também isso conta muito. Essa forma como você ama, né, o hoje, o presente, a forma que você dá esse amor no presente,
ele tem muito a contribuir quando um dia você tiver que despedir dessa pessoa que você ama. Tudo isso que nós mencionamos aqui da sua história, é claro que é muito mais do que, né, apenas o que você falou, é muito mais recheada aí de muitas coisas, mas a gente percebe já um caminho que você tem trilhado de superação. E eu queria que você me dissesse, Ângela, como que a fé te ajudou em tudo isso, né? Porque para você superar determinadas coisas, ou para você superar tudo, existe uma fé, existe um Deus, né? Que você fala dele com muito amor. Você é católica, né? Sim. Então, eu queria que você falasse aí, como que a fé te ajudou nesse processo de superação? Ok. Então, Ju, é o que a gente sempre fala, né? Deus em primeiro lugar, né? Eu venho de uma família católica, né? Muito assídua, né? Vamos dizer assim. Minha mãe é muito católica, de frequentar a missa, o terço todo dia, ela reza. As minhas tias, irmãs do meu pai, também muito católicas, né? Então a gente sempre tá ali, estava sempre ali, elas, minha mãe, às vezes inserida. Minha mãe participou muitos anos tinha lá bodas de Caná, que era o encontro de Caná com o padre Oswaldo, né, mãe? Então a gente, desde pequenininha, a gente cresceu nesse seio, né? Esse seio de fé, de amor, de igreja mesmo, né? Então eu fiz a primeira comunhão e depois eu fiz a crisma, que é a confirmação do batismo, né? Que é onde eu me identifico com a religião católica, né? E é onde eu quis permanecer, né? Para servir a Deus. Eu fui durante 5 anos, eu fui catequista de crisma, né? Na igreja Santa Cruz, ali no bairro Santa Cruz, né? São José Operário, no bairro Santa Cruz. E ali eu desempenhei um trabalho, né, voluntário, como catequista de crisma, eu e uma amiga minha, Milene, onde foram 5 anos muito felizes, né? E aí eu me casei, aí mudei aqui para o Castelo, né? Então não pude continuar. Mas, assim, a gente sempre sente falta dessa questão de servir, né? Você não quer só apenas participar da missa, você quer fazer algo a mais, né? É claro que a gente faz isso e tem a oportunidade de fazer isso todos os dias, né? Porque eu falo que levar Jesus para o outro não é só você estar ali com a Bíblia, né, debaixo do braço e ler uma palavra, mas, sobretudo, é a sua atitude de ser Jesus na vida do outro, né? Com um olhar, seja com uma palavra, seja com um abraço, seja com uma atitude, né? Seja com uma ajuda, onde a mão esquerda não vê o que a direita, né, tá oferecendo, enfim. E hoje eu estou frequentando a Gosta Mira, né? Uma prima minha muito abençoada, a Graziela, me convidou, me fez o convite, ela é muito assídua lá, ela ajuda muito. E um dia ela me convidou para ir à missa. E aí eu fui, eu gostei muito, me senti muito bem ali naquele espaço, né? Senti mesmo o carinho de Nossa Senhora, né? O carinho de Jesus, né? A gente costuma muito falar que a gente pede as coisas, a intercessão de Nossa Senhora, né? Então, porque fala, pede a mãe que o filho atende, né? Por que você pede uma mãe para uma mãe que o filho não vai atender, né? Se a mãe pedir. Não tem jeito. Então, esse carinho de Nossa Senhora, né? Que nos cobre com o seu manto, ali dentro ele é muito forte, tá? Ali na Gosta Mira. E eu gostei muito de participar. E aí um dia a Gra falou assim, não, você sempre trabalhou, você sempre ajudou. Nós estamos precisando de voluntário lá no caixa e tudo. Eu falei, uai, conta comigo, né? Então, hoje também eu ajudo, sou voluntária lá, né? Quando precisa de mais, a gente vai mais. Mas eu tenho o dia certo, toda última quinta-feira do mês eu tô lá no caixa, ajudando, né? No momento da missa, no caixa da lanchonete lá do restaurante. E aí, eu tô voltando, né? Aos pouquinhos eu tô voltando. E para poder ver um espaço para eu estar fazendo outra coisa, desempenhando um outro trabalho também como voluntária, que me faz falta, né? Que eu gosto de estar assim, além de participar da missa, eu estar ali podendo servir a Deus de alguma forma, né? Para colaborar aí para esse reino de Deus, para a gente estar, como diz, trazendo mais ovelhas, né? Isso mesmo, que bom, que maravilha.
Antes de pedir que você deixe a sua última mensagem, eu queria pedir para quem está acompanhando aí que você buscasse lá no YouTube, lá, Ângela Maciel e Tom de Minas, não é isso que tá? Acho que Isso, é isso. Ângela Maciel e Tom de Minas. Respire fundo. Se você pesquisar dessa forma, já vai cair o vídeo lá e você vai ter a oportunidade de ver a interpretação dessa linda música e que você escute muito bem o que está sendo cantado e comece a pensar, né, em cada palavrinha e comece também a deixar que isso transborde de você para esse mundo que está necessitado, né, dessa leveza, desse amor, dessa alegria, né? Precisamos espalhar amor. Deixa aí para nós uma mensagem, Ângela. O que você tem para dizer para esse povo lindo aí que está te acompanhando? Então, Ju, um pouquinho antes, né, da gente entrar, eu estava com a minha mãe, eu coloquei uma música, no meu quarto, fiz uma oração, né? E eu me recordei de quando eu participava, aqui no Castelo, a gente tem a Igreja Católica e tem as fraternidades, né? Que você participa, rezando, fazendo grupos rezando em casa, né? E eu me lembro, me recordo, que é engraçado que eu não fiz o encontro de casais, mas uma amiga minha vizinha que me chamou para ir no encontro na casa dela, dessa fraternidade, e aí eu dei algumas palavrinhas lá, acho que eles gostaram tanto, falou, não, você tem que participar, nós vamos pedir permissão para o padre, mesmo você sem ter feito o encontro de casais, você participar da fraternidade, tudo, e aí nós começamos, o padre permitiu, nós começamos. E aí, quando eles vieram no encontro aqui em casa, eu mesmo o Bruno preparando o encontro e tudo, aí eu falei, Bruno, o que é que nós vamos passar? E eu gosto muito, Ju, de tocar as pessoas com a música, né? Porque eu falo que a música, ela é algo que mexe muito com a gente à flor da pele. Ela é emoção, né? Então, quando você começa com uma música, você já tem um ditado que fala, né? Quem canta reza duas vezes, né? Então, Isso. quando você canta, você externa aquele sentimento através de música. Muitas das vezes eu Isso. falo, seja até músicas seculares, mas que tem uma mensagem muito linda como essa, né? Que a gente gravou. Uhum. Eu acho que é mais fácil você adentrar o coração do outro, você tocar o coração do outro, porque é algo que mexe com a emoção, com o que está à flor da pele, né? E aí eu falei, quando eu fui me recordar, eu recordo que eu comecei a reunião aqui em casa com uma música do Padre Zezinho, né? Que às vezes a pessoa fala assim, qual que é a receita, né? Para se ser, como diz você, para superar tanta coisa que as pessoas não vêem no bastidores com tanta facilidade, né? Não há facilidade. Há uma fé em Jesus, um amor incomparável, um amor inesgotável, um amor que nos faz amar, um amor que não se cansa de amar. Então, não é que é fácil, mas é porque Jesus está ali comigo, né? Quando eu olho ali, como diz aquela fala, né? As pegadas na areia, não eram as minhas pegadas, era Jesus me carregando. E aí, por diversas vezes, ele me carregou. E aí a pessoa fala, mas como, né, a gente supera? E aí tem uma música do Padre Zezinho, que eu lembro da minha mãe ensinar a gente a cantar desde pequenininho, né? E que é uma música muito simples, mas que ela traz uma mensagem muito bonita e que seria a receita, né? Para suportar, para superar e para poder enxergar o outro, Jesus. Se eu vejo em você a imagem e semelhança de Jesus, eu vou pensar duas vezes em te agredir, em te falar algo que eu vou te finalizar, e vou pensar três vezes em reinaugurar o seu coração, em te falar uma palavra que vai te consolar, que vai te fazer crescer. E ainda que eu fale algo que for uma crítica ou for algo duro de se dizer, que eu diga com amor. Porque eu falo que tudo pode ser dito, mas tudo tem a maneira de dizer. Então, que o Isso. amor, ele seja sempre predominante, né? Quando você Amém. vier dizer algo para o próximo, né? Então, a mensagem seria uma música. Eu vou cantar um pedacinho, eu acho que muita gente conhece, né? Vou cantar baixinho aqui para não desafinar, né? Mas ela diz, né? De uma criança me parou, olhou bem nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir.
E perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Que lindo, que lindo. Ó, É isso. espero ver mais vídeos aí gravados seu. Aqui, fala com a sua mãe para aparecer o rostinho aí pra gente Vem ver. cá, mãe. Anda, Quero mãe, ver vem. o rostinho da sua mamãe. Ô, Ju, eu ainda tenho um bolo para entregar hoje ainda. O bolo que eu fiz tá ali na geladeira, Ó, que eu vou sair para entregar. Ah lá, eu mãe. nem vou falar da rotina que você... Aqui, Deixa... abaixa. É, Ju, tudo bem? Linda! Ju, essa é Maria das Vitórias Duarte. A gente chama ela de Vitória, mas ela não tem uma Vitória essa não. É Maria das Vitórias. Né? Meu pai falava que casou com ela, porque quando ele ia no jogo do Galo e o Atlético perdia, ele voltava com a Vitória para trás. Foi um prazer conhecer a senhora, viu? Um grande beijo. Ô, Ângela, com a graça de Deus, quando tudo isso passar, essa pandemia, quem sabe a gente não possa se encontrar, e aí eu vou dar um abraço na sua mãe. Só esse rostinho dela aí já dá uma coisa de carinho, né? Mamãe, carinho. E você também, te dá um grande abraço. Obrigada. Obrigada mesmo por você ter falado, compartilhado a sua história e que fique para todos nós aqui isso, que a gente de fato esteja dispostos a espalhar amor e ter muito cuidado com a história do outro, porque cada um tem uma história e essa história é sagrada. Ninguém tem o direito de tocar nela com muito amor, tem que ser tocada com muito amor. Não é mesmo? Então eu quero pedir que Deus nos abençoe todos que participaram conosco, pedir que Nossa Senhora acolha cada um, né, no seu manto materno aí, ó, acolhendo todo mundo. Sintam-se abraçados pelo Pai do céu e pela nossa Mãe querida do céu. Amém, Tá bom? Ju. Eu te agradeço, Amém. viu? Te agradeço Amém. a oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Um beijo para todo mundo aí que participou, que assistiu a gente. Beijo pro Tom. Todos. E se Deus quiser, quando isso tudo passar, e vai passar, porque tudo se ajeita. Isso! Para comemorar aí. Tá bom? Isso mesmo. Ó, Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Tchau. Amém. Gratidão. Tchau. Obrigada. Tchau, gente.